eu vou-te explicar aqui como é que tu podes mitigar o risco de não conseguires implementar essas ações de melhoria. Como sabes, em todas as empresas existem já riscos associados que podem prejudicar não só a imagem, as finanças, as operações, o sucesso da empresa, assim como o sucesso do teu projeto, não é? Então, aquela expressão do prevenir é melhor que remediar é a mitigação, conforme eu vou explicar a seguir. Nós não vamos querer remediar nada depois de estar feito, porque isso é retrabalho dentro do teu projeto. Então vamos prevenir. Então como é que vamos prevenir? Vamos mitigar os riscos do teu projeto. E o que é a mitigação de riscos? Perguntas tu, não é? Por definição, mitigar significa reduzir, diminuir ou aliviar alguma coisa. A mitigação de riscos é uma política e uma estratégia adotada pelas empresas, ou que deverá ser adotada pelas empresas, mas também em projetos, não só pelas empresas do ponto de vista do negócio, mas também em projetos para se conseguir identificar os riscos e agir de uma forma preventiva, que é isso que tu vais aprender aqui, para minimizar os impactos e os efeitos depois nas operações e nos resultados. Então, se conheceres os possíveis riscos, tu vais conseguir limitar os seus efeitos e também vais conseguir reagir a eles de uma forma mais rápida e mais eficiente. E, sem mitigação, uma simples falha de comunicação, por exemplo, pode gerar um grande problema. Com as estratégias de mitigação de riscos que eu te vou explicar a seguir, este efeito, não é? Este potencial problema é minimizado e tu consegues fazer uma gestão mais assertiva dos recursos para responder às necessidades das ações que vais ter que implementar a seguir. Então vou falar-te sobre 4 formas simples que deves adotar para mitigar o risco do teu projeto, das ações e das melhorias que vais querer implementar. E a primeira delas é evitar o risco. É verdade, se uma atividade, se algo pode ter consequências graves, evitá-lo é uma boa política. Ou seja, mas tu perguntas, mas aí não estou a resolver. Mas há situações que não conseguimos resolver. Então, se não conseguimos de todo resolver e eliminar, vamos evitar que elas aconteçam, ok? Está lá, a probabilidade é alta. Eu vou-te dar um exemplo de um evitar um risco. Imagina, há uma empresa que depende muito da energia elétrica. Tem uma produção sem luz, sem energia elétrica, não trabalha. Isto é muito difícil de acontecer uma falha de energia. Aliás, já foi mais difícil, mas é mais improvável que aconteça. Então, como é que tu evitas o risco? Tu não consegues fazer com que nunca falhe a eletricidade. Então, provavelmente, por exemplo, com um gerador, não é? Sempre que há uma falha de energia, tu tens ali. Então, não consegues evitar o risco. Mas se acontecer, tu continuas a evitar o risco com um gerador. Entendes? Então, sempre que possível, deves avaliar e selecionar o que pode ou não pode ser evitado. E sempre que possível, é criar as condições para evitar que aconteça, se não conseguires atuar, obviamente. A segunda forma é mitigar o risco. O que é mitigar o risco? É encontrar formas de reduzir a probabilidade dele acontecer. Deixar acontecer e não fazer nada é o mesmo que contribuir para o insucesso. Então, tu deves sempre identificar as várias formas, as maneiras, aquilo que podes fazer para reduzir a probabilidade de algo acontecer. Não consegues evitar, pode acontecer. Voltando ao exemplo que eu te dei, ok, vamos mitigar o risco, vamos reduzir a probabilidade de acontecer. Se houver uma falha de energia, eu tenho aqui algo, ou posso não ter gerador, então o meu plano B é compensar com horas extras e conseguir recuperar. Ok, tens uma ação para mitigar o risco. A outra forma que deves adotar, que deves ter em consideração é transferir o risco. O que é isto? É controlar os riscos ao transferi-los, por exemplo, para um fornecedor externo. Algo que tu fazes na tua empresa e passas a subcontratar a uma outra entidade externa, um fornecedor externo, e assim não é o core da tua atividade, tu não preocupas mais com isso, tu contrataste isso. Então tu transferiste o risco para o fornecedor que está a assegurar esse serviço. Se conseguires não assumir tudo, é uma ótima forma de tu conseguires evitar riscos de falha. Obviamente que há aí um risco associado, o fornecedor também pode falhar, sim, mas há formas de conseguir compensar e de contornar, não é? Mas deixa de ser uma preocupação tua, não há o teu core, passa, ok? E sempre que possível, subcontrata as atividades e contratualiza esse serviço. Sempre que possível, subcontrata atividades
que efetivamente trazem alguma dor de cabeça. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, as empresas, não só as que são certificadas pela qualidade, obviamente que todas que estão sujeitas a uma série de cumprimentos legais. Nós não sabemos todos quais são as leis, o que é que está a sair, o que é que foi atualizado. Então, este é um dos típicos exemplos de transferir o risco, subcontratar a avaliação e a conformidade legal da minha empresa a uma entidade externa que é especialista nisso. E tu estás a transferir o risco para essa empresa externa, não estás a ler a legislação todos os dias. Então, esta é uma ótima forma de transferir o risco de tua organização para um fornecedor. E depois destes três, evitar o risco, mitigar o risco e transferir o risco, ainda tenho mais um, que é aprender com os riscos. É verdade, nem sempre pode ser mau, não é? Então nós devemos tirar partido de todas as situações, as boas e as más. Então, também nem todos os riscos são maus. Os riscos também podem abrir portas e oportunidades, e aprender com o que já foi feito, replicar boas práticas ou saber o que não voltar a fazer é aprender com os riscos. Então deves sempre tirar partido das situações boas, das situações más, e o risco deve ser sempre considerado como uma oportunidade também para melhorar. Queres saber mais sobre ferramentas, técnicas e metodologias de melhoria contínua? Então segue-me no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e não te esqueças de subscrever o canal do YouTube.